Buenos días, a gracia y a paz, hermanos. Estamos aquí en vivo, en directo, para compartir la palabra que el Señor tiene propuesto en nuestro corazón acerca del excelentísimo Teófilo. Hoy un poco distinto, no tenemos presencial hoy porque por motivos de alguna avería del pueblo, desde ayer nosotros no tenemos agua aquí en el pueblo, ¿vale? Por isso estamos haciendo en vivo. Entonces, vamos a orar, vamos a tener un tiempo de oración. Padre, em nome de Jesus, uma vez mais nos ponemos delante do Senhor para agradecer aquilo que o Senhor tem hecho em nós, por nós e através de nós. Que esta palavra venga a fortificar nosso entendimento e conhecimento do Senhor, para podermos a cada dia praticar melhor tu palavra, tu vida, tu santidade, em nome de Jesus. Dai-nos sabedoria, transforma-nos, Senhor, conforme tu vontade e tu querer, em nome de Jesus. Amém. Amém, hermanos. Bueno, como eu he dicho, estamos dando continuidade aí ao livro de Lucas. Vou fazer aqui como posso dizer, retrospecto daquilo que nós outros já hablamos e teníamos hablado acerca do Evangelho de Lucas, dessa carta tão forte, tão poderosa, que Lucas ha escrito para seu excelentíssimo Teófilo. Essa carta, ela nos habla de uma acurada investigação que Lucas ha hecho para su excelentíssimo amigo Teófilo, uma pessoa eu creio que tinha alguma possessão ou alguma posição social, e por la forma que Lucas disse su nome, excelentíssimo Teófilo, tinha uma grande estima por ele. E também porque antigamente não tinha papel para escrever, e a escrita, aquilo que Lucas escreveu para seu excelentíssimo Teófilo, eram papiros e era muito caro, muito custoso. E Lucas, allá desse médico, tinha muito conhecimento, pero aún assim não tinha tantos recursos para poder escrever duas cartas gigantescas que nós outros chamamos de livros, que seria Lucas e também Hechos, e que Hechos é seguimento do Evangelho de Lucas para seu excelentíssimo Teófilo. E quando nós outros leemos desde o princípio, de onde vem Juan Bautista, todo o tema, hasta chegar a Jesus, nós outros vemos que Lucas está compartilhando algo muito forte e muito poderoso sobre o rei, sobre seu reino e como nós outros temos que viver em esse reino. E Lucas esmenuza minuciosamente, bem digerido, para que o excelentíssimo Teófilo tenha entendimento e revelação de rei, del reino e como podemos viver nesse reino. Amém? Semana passada nós outros hablamos aí de um certo centurião, e nós outros já predicamos e escutamos muito dessa prédica acerca de la fé desse centurião, de la fé que esse centurião tinha. Pero lo que quero compartilhar com os hermanos é algo que
tiene mucho a ver con esta fe del centurión y también tiene mucho a ver que la fe que él tenía no es aquilo que nosotros creemos que sea. É complicado um pouco, não? Pero eu vou aclarar. Mira, o que tem poder não é nossa fé. O que tem poder não é nossa oração. O que tem poder é Deus. Temos que ter esse entendimento e essa revelação. Deus tem o poder. Te explico. Eu não posso correr essa água e dizer que através de minha fé eu vou transformar essa água em vinho. Vou ou não? Puedo ou não? Não é minha fé que vai transformar. É Deus, com seu poder, que vai transformar essa água em vinho. Por que estou dando essa introdução? Para que nós tenhamos entendimento que nós, através de nossa fé sola, não podemos fazer nada. Se Deus não intervir, nossa fé é morta, se não é propósito de Deus. Por isso que quando Ele nos diz, mira, se tu veres a fé do tamanho del grano de mostaza e disse esse monte para do tamanho de mostaza, se vai ocorrer. Por quê? Era propósito de Deus que cambia de aqui para ali. Sim ou não? Nesse entendimento que é o poder de Deus para um propósito, que nós temos que ter esta revelação que é por el poder de Deus, não por nosso conhecimento, não por nossa fé em si. Porque se não é fácil, eu creio que é um vaso de vinho, que vinho saboroso, não é assim. Todas as coisas estariam já arregladas conforme nossa vontade, conforme nosso querer, conforme aquilo que desejamos. Se é através da fé, se é a fé que tem poder, então está tudo arreglado. Sim ou não? Eu tenho fé que esse vaso se vai transformar em vinho, então eu vou beber vinho. Eu tenho fé que a sanidade vai cair sobre a vida de meu irmão vai ser sanado, meu irmão vai ser ressuscitado. Não teníamos mortes em el mundo, não teníamos catástrofes em el mundo, não teníamos nada em el mundo daquilo que nós outros não desejamos. Não tinha hambre, não tinha pobreza, não tinha dificuldade, porque nossa fé é poderosa. Sim ou não? É nossa oração que move o coração de Deus. Perdona outra vez dizer, não é nossa oração que move o coração de Deus. Nossa oração não move o coração de Deus. Lo que move o coração de Deus é fazer a vontade de Ele, não a nossa. Então você quer dizer que para que eu oro? Para que tu comes? Eu oro para ter intimidade com meu Deus. Porque se eu tenho consciência de que tenho intimidade com Deus, que le amo, que le quero, que hago a vontade de Ele, eu vou querer estar com Ele. Então, por isso que eu oro. Porque eu necessito de Ele, escutar sua voz para obedecer-lhe e fazer a vontade dele, não a minha. Como eu vou saber a vontade dele se não tenho um relacionamento com ele? Pero ojo, mira que poderoso é. Passada semana lemos sobre o centurião romano. O que tinha em el coração desse homem? Qual era a vontade desse homem? Qual era o testemunho que esse homem dava a todo o povo? Ojo, era um romano, um centurião que tinha que lastimar, que tinha que castigar, que tinha que cobrar do povo judío. E o povo judío, o que fazia? Hablava bem deste homem. Por quê? Tinha um bom coração. Tinha hecho a sinagoga. Tinha hecho um montão de coisas para
Dios, vamos decir así, para sus hijos. Él creía que eran hijos de Dios. ¿Sí o no? Porque era el templo, la sinagoga de donde reunían los religiosos temerosos a Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos ese entendimiento del corazón de la persona, de la voluntad que ele hacía y o que ele hacía, él quería que más conocer a Dios, tanto que él entendió que ele era un pecador, una persona que no jamás quería ponerse delante de Jesús porque él sabía la impureza que él era. ¿Cómo puedo decir? La podridud que era él. Tan podrido que ele era. Ele não queria estar delante de Jesus, porque sabia que Jesus era um homem justo, santo, puro. Era o Hijo de Deus. Por isso que é enviado primeiramente os ancianos, para que os ancianos se hablara com Jesus, para que Jesus compadecera de ele, por conta de sua vontade, de suas coisas, de seu negócio, não, por conta de seu empleado. Mira a distinção. Nós buscamos a Deus para fazer aquilo para nós, para que nós estejamos bem, tenhamos trabalho, tenhamos isso, sejamos sanados. Pero esse centurião ha hecho que uma búsqueda de Deus para seu empleado, para seu amigo. Empleado aún é muito raso, seu escravo, sua propriedade, sua mercancia. Que fuerte! E o que nós aprendemos da fé desse centurião? A fé que esse centurião tinha era humildade. Pero Ederson, isso já hemos falado semana passada? Sim. Pero por que estou recapitulando hoje? Se é por nossa fé que somos sanados, se é por o poder da nossa fé, da nossa oração, da nossa petição, o porquê se passa? Lucas ha hecho uma acurada investigação e puso esse texto que vamos ler hoje, justamente depois da fé desse centurião. Vamos a ler Lucas capítulo 7, a partir do verso 11. Irmãos, mira que fuerte. Como Lucas nos quer ensinar acerca del reino e como vivimos em esse reino. Mira que poderosa é essa palavra para nós. Lucas capítulo 7, a partir do verso 11, diz: pouco depois de que ele sanara el empleado del centurión, pouco depois, Jesús, em companhia de seus discípulos e de uma grande multitud, se dirigiu a um pueblo chamado Naum. Quando já se acercava a las puertas del pueblo, viu que sacaban de allí um muerto, hijo único de madre viuda. La acompanhava um grupo grande de la población. Al verla, el Senhor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: joven, te ordeno que te levantes. El que había estado muerto se incorporó y comenzó a hablar. Luego Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Hermanos, que fuerte é esse texto que Lucas ha escrito a seu amigo Teófilo para nós. Que fuerte! Então quer dizer que uma mulher que venia
en el cortejo de su hijo, que su hijo estaba muerto, estaba llevando a su hijo al cementerio para enterrarlo, para nunca más volver a verlo. Y ella no estaba ni preocupada con Jesús, ni sabía quién era Jesús, o qué Jesús tenía para hacer, o tampoco tenía orado, oh Dios, salva a mi hijo. Y de la nada Jesús sale a más o menos 50 kilómetros de donde estaba y va para la ciudad llamada Naín para ressuscitar um chico, hijo único dessa mulher viúda. E aí lhe pergunto, ¿dónde está o poder de la oración? ¿Dónde está a fé dessa mulher? O poder de la oración e la fé dessa mulher está em el compadecimiento de Jesús sobre sua circunstância, sobre sua situação. O que nós outros aprendemos de isto? Que Jesus, em sua magnificência, quando leemos aqui em el texto, ao vê-la, o Senhor se compadeceu de ella. Uma pergunta, o que é compadecer por alguém? O que é essa palavra tão forte? Compadeceu por ella. El compadecer nos habla de tomar la dor, el dolor que essa mulher está sentindo para si. Tener el mismo sentimiento que essa mulher ha tenido. ¿Y quién puede sentir la misma cosa que el otro? Solo un ser humano. Solo una persona humana puede sentir o que el outro sente. Se compadecer de outra persona, isso nos habla de que de alguém que tem um sentimento tão profundo de tomar o dolor que a outra pessoa está sentindo para si e estar com ela e fazer algo para que cambie essa circunstância. Pero Cristo, com seu poder, através de sua fé, ha manifestado o grande milagre que nós outros estamos esperando. A ressurreição desse hijo. A ressurreição desse niño, desse jovem, podemos dizer niño, que somos todos maiores, desse niño. O porquê? Nós miramos esse texto e quedamos aí preocupados com o que passou ayer, o fim de semana passado, quando leemos sobre a fé do centurião. Pero foi a fé desse... Irmãos, o que nós outros temos que entender, a fé correta, a fé que Deus manifiesta milagre, é a oração que Deus escuta, a oração que Deus responde, é nada mais, nada menos que fazer a vontade de Deus. A oração que nós hacemos é nada mais que falar com aquele que soluciona o tema. O poder não está em la oração, pero a actitud que temos delante de las circunstancias é a oração. Temos que orar, temos que ayunar, temos que pagar o preço, pero não é o preço não é o preço de pagar hambre, de pagar com a hambre por um trueque que Deus... Não existe. O preço que pagamos é para que nós estemos mais sensíveis para escutar a voz de Deus e obedecer e fazer sua vontade, não aquilo que pensamos que é, não por barganha, não por trueque. Nós não estamos aqui para fazer trueques com Jesus. Senhor,
dá-me essa água com vinho que te dou 30% de dízimo ou 60% de ofrenda. Perdona, Deus não é um mercador. E aquilo que nós outros oferecemos a Deus não é mercancia. Nós outros oferecemos nosso coração. Nós outros oferecemos nossa vida para que Ele tenha o governo de nós outros. Porque assim vamos a viver o reino. E como vamos a viver nesse reino? E é assim que vamos a viver. E o que nós outros estamos fazendo com aquilo que Deus tem proposto em nosso coração? O que estamos fazendo? O que vamos fazer com essa palavra? Sabe o que me encanta? Compartilhar com os irmãos é quando começamos um livro e vamos a decorrer, hablando, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Para mim me encanta, porque nós não podemos huir do texto. E tampouco fazer o texto pretexto para a arrecadação financeira de nós outros. Porque se digo que se é por la fé que vou a conquistar algo, o que vou dizer desse versículo que acabamos de ler? A mulher não estava preocupada do que Deus ia fazer, tampouco eu creio que ela estava chorando da perda de tu hijo. Estava chorando da perda de seu hijo, porque seu hijo estava morto. A única pessoa que ela já tinha, a única pessoa que ela tinha um parentesco, vamos dizer assim, que poderia cuidar de ela quando fora maior. Ela não estava preocupada com fé, com oração, ou tampouco preocupada com Deus. Ela só estava preocupada em orar. Pero lo interessante é quando leemos e vemos uma grande multitud acompanhava essa viúva. Casi todo o pueblo de la ciudad de Naúm acompanhava a viúva. E quem acompanhava Jesus? Outra grande multitud. Uma multitud que vendria de uma festa, vendria de uma alegria enlouquecida, ensandecida, porque acabavam de descobrir que um servo de um centurião e toda a sua família foi bendecida por conta da sanidade do servo do centurião. De tantos milagros que Jesus venia fazendo, e essa multitud buscando a Jesus, acompanhando a Jesus para mirar seus milagros, suas bendições, aquilo que Cristo ia fazendo. E de outro lado, uma multitud chorosa, com prantos, com llantos, com clamor por la pérdida del hijo de la viuda. E quando as duas multitudes se encontram, uma contenta e uma entristecida, o líder dessa multitud se compadece. Eu creio que depois todo virou uma festa. Tudo ha girado uma alegria. Se tornou uma grande festa. Depois que Cristo ressuscitou esse chico. Pero uma venia de fiesta e a outra vendria de la tristeza. Uma vendria de um sítio onde tinha um homem que tinha uma fé muito grande, que nem em Israel Cristo tinha visto. Sabe que fé é esta? Humildade. Reconhecimento de quem era delante dele. Reconhecimento de quem a pessoa é delante de Cristo. Não eras digno de chegar ante Jesus. E tampouco eras digno de receber Jesus em sua casa.
Essa era a fé que ele tinha, de reconhecimento de quem era ele. E lo interessante, quando lemos na continuidade de Lucas, vemos quão gracioso é Cristo e quão lleno de compaixão é Jesus quando ele mira esse pueblo cargando esse chico, mira o féretro e impõe a mão sobre o féretro e todos se param. Todos param. E Cristo disse: mira, levanta-te. Que poderoso, irmãos. Nadie tinha orado. Qual a oração que Jesus ha hecho? Oh, Pai, em meu nome eu pido que ressuscite esse chico para que todos vejam que eu sou tu hijo. É o que nós outros hacemos. Pensamos que nossa oração tem poder. Pero Cristo apenas ha dicho aquilo que o Padre ha dicho para hacer. Levanta. E o que nós outros estamos fazendo com aquilo que Deus nos manda a dizer? O que estamos pondo em prática aquilo que escutamos todos os domingos? O que estamos fazendo? Onde está o Cristo manifestado em nosso coração? Essa semana foi uma semana bendecida para mim. Como sempre digo, eu sou o primeiro a ser puesto em teste. E essa semana fui posto em teste em um montão de circunstâncias. Umas duas eu he falhado, outras he resvalado, e as outras, graças a Deus, Deus tem me dado força para avançar e crescer. Pero eu estou aprendendo assim como vosotros. Aqui nadie é perfeito. Pero todos nós outros reconhecemos que nós outros necessitamos de Jesus. Todos nós outros reconhecemos que necessitamos manifestar a Cristo em uma e outra ou em qualquer situação e circunstância. E o que estamos aprendendo e pondo em prática daquilo que escutamos? Como he dicho, estamos em um processo. Eu estou aprendendo todos os dias. Todos os dias eu tenho que pôr em prática isso que comparto com vosotros. Todos os dias. E em todo tempo. Com minhas esposas, com minhas filhas, com meus yernos, com os vecinos, com os de afora, quando estou em el trânsito, que é onde mais eu tenho que evangelizar minha vida, é em el trânsito, em alguma circunstância que passa, que eu necessito do evangelho em minha vida. Eu he escutado algo essa semana que eu tenho que compartilhar com os irmãos. Aquela área que mais tem contundido, mais tem, como posso dizer a palavra, mais te afrontado em seu dia a dia, é a área que nós outros necessitamos ser evangelizados. Nós outros temos que ser evangelizados em cada área que nós outros estamos sendo confrontados. Porque quem libera, quem traz libertação, quem traz transformação é o Evangelho de nosso Senhor Jesucristo. Aquele que morreu na cruz do Calvário por nós outros. Aquele que ressuscitou ao terceiro dia por nós outros. Então,
que nós, em nome de Jesus, venhamos a abrir nossos olhos e nosso entendimento. A fé e a oração é para que tenhamos conhecimento e revelação de quem Cristo é em nós, para que Ele seja manifestado através de nós. E todo o poder é de Ele. Não é de nossa oração. Minha oração não tem poder. Minha fé não tem poder. Se não era fácil. Tinha uma cola de gente na porta de minha casa. Eu orava, as pessoas eram sanadas e eu arrecadava o imposto. Nós não tínhamos problema. E nadie em el mundo tinha problema. Era só orar e resolucionava o tema. Era só crer que seria transformado. Não haveria, vou volver a repetir, não haveria pobreza, não haveria dolência, não havia nenhuma circunstância mala para nosso crescimento. Se a oração e a fé tiveram esse poder. Pero a fé e a oração é para que reconozcamos que todo o poder é dele. E ele utiliza quando quer, a hora que lhe conviene, o momento que lhe conviene, dentro do propósito dele. Amém? Que venhamos a ter esse entendimento, irmãos. Senão nós somos como ninhos arrastrados por la mano por nosso pai, por alguém que nos cuida. Ou nós crescamos em Cristo, ou afundamos em la religião. Ou nos hundimos em la religião. Aonde nós vamos estar? O que nós vamos fazer? O que estamos fazendo com aquilo que Deus tem proposto em nosso coração? É a pergunta que hago a vosotros. O que estamos fazendo com aquilo que Deus tem proposto em nosso coração? Qual é a resposta que estamos dando a los ensinamentos que Deus tem manifestado a nosso coração? E sabe, quando vemos aqui ao verso 16 desse texto de Lucas 7, disse: todos se llenaram de temor e alabaram a Deus. E gritaram: ha surgido entre nós um grande profeta. Deus ha venido em ajuda de su pueblo. E verso 17: assim que essa notícia acerca de Jesus se divulgou por toda a Judeia e por todas as regiões vizinhas. Todos llenaram de temor e alabavam a Deus. ¿Sabe por que alabavam a Deus? Porque todo o poder vem de Deus. Todo o poder se manifesta de Deus. Todo o poder proviene de Deus. E tudo que Deus faz é para o propósito de Ele. Que nós venhamos a entender, a ter revelação, que toda vontade é de Ele. Nós somos filhos e servos de Ele, para hacer a vontade de Ele. É Ele que tem o governo de nós. É Ele que tem que manifestar sobre nós o governo, a direção. Então, quer dizer que eu não tenho mais vontade? Não, eu tenho. E Ele faz um montão de coisas para mim. Um montão de coisas del desejo de meu coração. Pero, ojo, a primacía é de Ele. Ele tem a primacía. Ele e a vontade de Ele é em primeiro lugar.
Então, quando nós lemos em Romanos, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas serão añadidas, estamos falando de isso. Buscamos primeiro o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus está em el verso 13. Ao verla, el Senhor se compadeció de ella e lhe dijo: não llores. O reino de Deus se manifesta em el compadecer de mi prójimo, de mi hermano, de mi vecino. O reino de Deus nos habla de compadecer. Tomar o dolor do irmão. Me poner na situação de meu irmão. Isso é compadecer. Mas Ederson, essa viúva aí nem conhecia Jesus. Sua irmã. É criatura de Deus. Deus é criado, é sua irmã. Ele não sabe, pero é sua irmã. Isso é viver o reino. E é assim que o rei governa. Compadecendo. Que nós venhamos a ter essa revelação para pôr em prática em nome de Jesus. O reino de Deus é manifestado através da compaixão, através do compadecimento. Só assim vamos a poder viver com o reino e manifestando esse reino. Amém? Que tenhamos uma semana bendecida, llenada do poder do Espírito Santo, e podamos manifestar a cada dia esse reino de Jesus. Assim as pessoas vão a llenarem de temor e alabar a Deus. Amém? Um forte abraço a todos. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesucristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. E esta comunidade diz: Amém. Estamos terminados em nome de Jesus.